Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus. Eu quero ler em Jó 23, que diz assim: Então respondeu Jó e disse: Ainda hoje farei com a amargura a violência da minha praga, mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu pudesse, onde eu poderia achar? Então me chegaria ao teu tribunal, exporia antes ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Versículo 6. Jó confia na misericórdia de Deus. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contudo, do seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele com ele e eu me livraria para sempre do meu juízo. Eis que se me adianto ali, não está torto, ainda que se me adianto ali não está se torno para trás, para o percebo. Se atua à minha esquerda, eu não o vejo, está à minha direita, não o desvio. Porém, ele sabe o meu caminho, provando-me que serei como ouro, mas as suas pisadas, os seus pés se firmaram. Guardei o meu caminho e não me desviei dele. Por preceito de lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardarei mais do que minha porção. Nesse trecho, que eu li agora, me fala, a palavra de Deus. Jó confiou no Senhor até o fim. Ele tinha tudo e de repente ele ficou sem nada. Hoje, nós, ser humano, se perdemos uma agulha, a gente já entra em desespero. Já não perdeu uma agulha, já perdeu tudo. Filhos, animais, perdeu tudo. Mas o Senhor era tudo providência do Senhor. Porque o diabo fez um desafio. Deixa eu tocar nele, para ver se ele realmente não vai blasfemar contra ti. Ele não. A mulher dele, sim. E foi aí que ele disse: Como falas, louca? Você é louca. Como eu posso? Deus me deu tudo. Nu saí do ventre da minha mãe e é nu que eu voltarei para lá. Deus me deu tudo. E Ele pode me restituir, Contando essa história assim,
Parece mentira, né? Mas uma certa vez, quero deixar um testemunho. Uma certa época, eu morava com a pessoa. Essa pessoa, ela era agressiva, ela não tinha. O negócio dele é a agressividade, né? Batia, judiava. Eu trabalhava na roça, chegava às vezes cansada, ele não comprava um gás, ele não comprava, fazia as compras pela metade para sobrar dinheiro para droga. Cansada disso tudo, eu disse para Jesus: Senhor, se o Senhor me ama, pelo menos um pouquinho, se o Senhor me ama pelo menos um pouquinho, faz um favor para mim, tira desse inferno porque eu não aguento mais. E foi aí que bradou uma voz no meu ouvido e disse assim: faça as suas bolsas, pegue o necessário, não olhe para trás. Aí uns falavam, né, a polícia, ele chegou nesse dia e, desculpa, ele chegou nesse dia em casa e queria o meu dinheiro. Eu tinha que botar meu dinheiro dentro, investir ele na sacola e fazer um buraco e enterrar para ele não achar. E após eu fazer esse pedido a Deus, ele chegou em casa, viu as bolsas prontas, falou assim: vai embora, é? Eu falei assim: não sei se você que está falando. E ele pediu que eu fosse, né, pegar um dinheiro emprestado com o patrão dele. Eu disse: não vou, não trabalho para ele, trabalho para um oficial de justiça, não para ele. Aí ele falou: então vai lá. Eu falei: não, vou também não. Já tinha me pagado, eu ia lá fazer o quê? Que era de taxa? Não ia, não. E aí, né, ele se aborreceu, pegou pelo meu pescoço, me atirou em cima da cama e a faca ia entrar aqui, na minha testa. Claro, não ia dar tempo de pedir nem água, nem socorro. Mas a providência de Deus veio mais rápido do que eu imaginava. E tudo que Deus tinha falado comigo naquela noite, naquele dia, ele falou. O policial chegou e falou: entra naquela viatura, pegue o necessário, não olhe para trás. Aí eu, né, parei, peguei o que eu tinha, fui embora e não olhei para trás. Hoje eu sou missionária, hoje eu prego a palavra de Deus, segundo a vontade dele, o que ele me manda falar. Eu não engulo, eu falo. Eu tive uma infância muito difícil, fui criada sem minha mãe, sem meu pai. Eu teria mil e um motivo para ser cruel comigo mesmo, para mim cair na rebeldia. Tive filhos, 2. Não deu certo. Larguei o marido, o pai deles, e fui trabalhar na roça. Ganhar, arrancar, né, o pão da terra. E muita gente perguntava: Terezinha, você é uma mulher bonita? Hoje eu tô feia, claro. O tempo passa para todos nós. Mas dessas crianças para uma pessoa criar, você não precisa estar trabalhando desse jeito. Você é jovem, você é bonita. Você pode arranjar um bom casamento. Eu olhei para a cara deles, como eu sabia que a minha infância não tinha sido nada boa. Eu falei: meus filhos não saem de perto de mim. Nenhum deles. E aí,
né? Eu fui trabalhar, sempre trabalhei. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho um câncer nos ossos, sinto muitas dores e não posso. Mas Deus preparou um varão para mim. E ele sempre me mostrava um vestido de noiva e não me mostrava quem era o noivo. Esse noivo qual Deus tinha preparado tinha sido meu namorado na adolescência, né? Não permitiram, porque achava que eu era tia desse rapaz. E eu só descobri toda a origem da minha vida depois que eu cheguei aqui, em Aracruz. Eu tinha sido levada para Vitória, né, minha mãe ia lá, teve 9 filhos e foi dando como se distribui cachorrinho, porque, segundo o que ela falou, a gente impedia ela de viver a vida dela. Muito diferente de mim. Eu vivi para viver a vida dos meus filhos, para me botar na escola, vê-lo crescer, se tornar homem. Deram um pouco de dor de cabeça, às vezes dão, mas são meus filhos e sabe que eu sou a mãe deles. Nesse trechinho aqui, né, que Jó, ele faz, que ele falou, né, com Deus, né, nesse trechinho, que ele confia na misericórdia de Deus, eu também confiei na misericórdia de Deus, sim. Nada foi fácil na minha vida, nada veio de bandeja. Mas Deus tinha promessa de me dar uma casa, Deus tinha promessa de, né? Ele falou que ele ia me trazer para minha terra natal. E ele falava comigo e só falou: você vai estranhar a sua mãe. Ela não é igual a você. Eu falei assim. Quando eu cheguei, conheci minha mãe biológica, eu já estava com 42 anos de idade. E ela me abraçando, minha filha, minha filha, minha filha. E naquele momento só me passava tudo que eu sofri. Tudo. De pancada, de castigo, de não ter minha mãe por perto na minha adolescência, na minha infância. E eu descobri que ela realmente, ela era uma pessoa ignorante. Ela não sabia do amor de Deus. E antes dela morrer, ela me pediu perdão. Eu falei com ela só o seguinte: perdoar, sim, com certeza. Se eu não perdoasse minha mãe, eu não seria chamada serva de Deus, de missionária. Eu não seria digna desses nomes. E eu perdoei sim, com todo o meu amor, e ganhei ela para Deus. Dias depois, ela teve um ataque fulminante e partiu, dormindo. O que eu quero lembrar aqui é que eu sempre confiei na misericórdia de Deus na minha vida. Eu sempre, quando eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? E Deus sempre abria a porta de serviço aqui e ali, tudo na enxada, foice, enxadão, destocando terra para plantar feijão para os outros, fazendo acero, né, para fazer a queimada e
preparar a terra para o plantio de feijão, aipim, enfim. Mexia com a terra. E quando a minha mãe se foi, eu senti. Tinha só 6 anos que eu conhecia ela. Eu não vivi com ela quase que nada. Mas o tempo que eu vivi com ela foi o suficiente para mim saber que a gente, quando tem um chamado de Deus na vida da gente, é um pouco difícil. Lidar com pessoas é um pouco difícil. Mas eu fiz o possível e o impossível Deus fez por mim. Eu fiz o que eu pude. E o impossível Deus fez por mim. E eu deixo essa palavra. Quando tudo parece que está perdido, Deus abre uma porta. Quando a gente acha que que não vai ter jeito, Ele mostra que tem jeito, porque Ele é o Criador do mundo. Ele é o Deus que livrou o povo de Israel do Egito. Ele é o Deus de Jacó, de José, o Deus de Isaac, o Deus de Noé, o qual ele tinha uma intimidade com ele, né? E com todos sempre. Mas se eu não obedecesse à voz de Deus naquele dia que eu clamei a Deus, que ele disse: pega suas coisas, somente o necessário e não olhe para trás, que eu larguei a roupa, larguei tudo para trás, eu não teria hoje vida, já estaria morta. Meus filhos já seriam órfãos de mãe e de pai que já foi, né? Então, gente, sorria, por mais que a tristeza bata na sua porta, dê um sorriso para Deus. Louve a Deus. Busque a Deus de todo o seu coração, que você vai ver quanto que você vai vencer na vida. Você passa pelos problemas que às vezes nem sente. Quando você pensa, você já passou no fogo do outro lado e você nem sentiu o calor dele. E é isso que eu quero deixar para vocês hoje. Hoje, eu tenho uma casa que Deus me deu, um marido maravilhoso, né? E na presença do Senhor Jesus. Da presença do Senhor ninguém some, ninguém sai. Ele vê até o oculto. E eu nunca quis sair. Eu sabia. Eu sabia que mais cedo do que eu imaginava, Deus ia tomar providência na minha vida. Ele ia fazer o necessário, o possível e o impossível também. Era planos de Deus. Quando meu esposo me pediu em casamento, que já tinha sido meu namorado há 25 anos, eu simplesmente falei assim, eu vou orar. Se for de Deus, ele vai aprovar. Se não for de Deus, ele não vai. Eu não caso, não. Eu já estava cansada de sofrer. Eu orei e Deus, sou casada há 16 anos. Há 15 anos, caminhando para os 16. E sou feliz. Meu marido, uma pessoa maravilhosa. E
eu prego a palavra de Deus, aonde me chamar eu tô indo, e é isso a nossa vida. Eu só dei uma parada no agora, no momento, devido probleminhas no joelho, né? Mas é rompendo em fé. É rompendo em fé. Amém? Tem um hino que me toca muito, que fala assim. Deixa eu ver aqui se eu acho. Só um minutinho. O hino 577, se não me engano. Isso mesmo, 577, que fala assim: em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. É isso. Quando a gente deixa tudo no altar de Deus,
as coisas ruins, os problemas, aflições, as dívidas. A gente deixa lá. E Ele transforma tudo em alegria pra gente. Ele dá um motivo da gente sorrir, porque é só confiar. Eu fui criada no catolicismo, mas eu tinha uma certeza que um dia eu ia ser evangélica. Não entendia, porém ser muito criança, mas eu venci. Eu venci muito, graças a Deus. Nada foi sorte na minha vida, não. Tudo foi Deus na minha vida. Tudo. Graças a Deus. E assim eu entrego essa palavra de uma pequena reflexão para quem um dia ouvir essa bênção, esse vídeo que eu acabei de gravar para vocês. Amém? Todos na paz do Senhor Jesus e todos tenham uma ótima noite. Amém? Graças a Deus. Vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Ti entrego, meu Deus, esse domingo, a Ti entrego o trabalho do meu esposo, a Ti entrego a minha vida, a vida dos meus filhos estão nas Tuas mãos. Eu entrego o Senhor porque o Senhor é meu começo, meu alfa, meu ômega. O Senhor é meu começo e fim. Meu começo, meu presente, meu passado e meu futuro. E em Ti eu me agarro para vencer todos os obstáculos, para que o Senhor me ajude a passar. Pai, eu Te amo. Amar a Deus sobre todas as coisas é um dos seus primeiros mandamentos. Amar a Deus como se, fosse... É um dos primeiros mandamentos sobre todas as coisas. É amar a Deus. E é por isso que hoje eu estou aqui. Aqui não posso me ajoelhar, mas eu não estou com as mãos encolhidas e nem cega para ler a Tua palavra para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Deus. E que essa semana a pessoa venha preparar coisas maravilhosas, coisas grandes, milagres grandes em nossas vidas. Nas vidas dos nossos jovens, adolescentes, na vida daqueles que estão sofrendo luto, na vida daqueles que estão em pé de guerra, que o Senhor leva a paz, leva o amor, leve tudo de bom, porque o Senhor é um Deus de paz, não de guerra. E as crianças lá da África do Sul, e enfim, tudo, meu Deus, tudo eu entrego em Suas mãos. Obrigado, meu Deus, e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amém, gente? Ficou aí a palavra da missionária Terezinha Teotônio dos Santos. Amém?